Ichika é um idiota solitário e miserável que foi transferido para uma escola só de garotas por sua rara habilidade. Inicialmente, ele odeia isso porque nunca foi querido por uma garota, já que é popularmente conhecido por ser mais feio que um troll, mas ele logo começa a gostar quando todas as garotas desejam ser pegas por ele. No primeiro dia em sua nova escola, ele se pergunta como diabos foi parar nessa bagunça de ser o único garoto em uma escola só de garotas. Uma professora variada chamada Yamada entra na sala e tagarela por um momento antes de dizer à turma para se apresentar. Enquanto isso, Ichika percebe sua amiga de infância Hokei, mas ela o ignora, deixando-o se perguntando se isso é por causa de seu rosto desfigurado ou se todos simplesmente o odeiam. Ao chegar à sua vez, ele se levanta e se envergonha com sucesso, fazendo a turma se perguntar como diabos esse idiota sequer entrou. Shifuyu aparece e esbofeteia sua cabeça feia na mesa. Ela então se posiciona diante da turma para se dirigir a todos, mas Ichika se pergunta o que diabos sua irmã mais velha está fazendo ali. Shifuyu se apresenta como a professora da turma que seria responsável por ensiná-los a pilotar o Iese. A turma inteira enlouquece quando percebe que a infame Shifuyu é a professora deles, enquanto Ichika se pergunta o que está acontecendo. Ela pressiona a cabeça dele na mesa novamente por ele não a cumprimentar adequadamente. E quando a turma percebe que ele é irmão de Shifuyu, eles se perguntam se isso está relacionado ao fato de ele ser o único homem que pode operar um Iese. Para entender a razão de todo o alvoroço em torno de Shiyu, ela foi a representante do Japão na primeira competição de pilotos de Iese, mas um dia ela de repente se aposentou e desapareceu, e ninguém sabia de seu paradeiro. Yamada começa a explicar que o Iese, a forma abreviada para Infinite Stratos, é um traje multiforme produzido por uma empresa no Japão que permite aos humanos fazer coisas sobre-humanas. No entanto, o Iese é proibido para a guerra e atualmente é usado apenas para esportes. Ela acrescenta que esta academia Iese, em que eles estão, é a única organização que oferece treinamento de pilotos de Iese. Após a aula, todas as garotas fofocam sobre Ichika, porque ele é amplamente conhecido em todo o mundo como o primeiro homem a pilotar o Iese, mas o cara está bastante incomodado por estar recebendo tanta atenção das garotas, já que é algo novo para um sujeito feio como ele. Hokei se aproxima dele e diz que quer conversar com ele, então eles vão para o telhado para ter uma conversa particular. No entanto, isso só acaba desperdiçando o tempo dele. Eles logo voltam para a aula seguinte. Ichika não entende nada porque ele tem o mesmo número de QI que sua idade. Ele logo percebe que é o único na turma que é burro pra caramba, e sua irmã entra na sala naquele momento para perguntar se ele leu o livro de referência que lhe foi dado antes da matrícula. No entanto, o idiota responde que o extraviou, fazendo com que sua irmã esbofeteie sua cabeça vazia novamente enquanto ela lhe diz que fará outra cópia para ele, e que ele deve memorizar todo o livro grande em uma semana. Após a aula, uma idiota mais inteligente vem encontrá-lo e se apresenta como Cecília, a representante da Inglaterra. Mas Ichika não sabe quem diabos é essa idiota. Ela se gaba de suas conquistas e de como idiotas burros e privilegiados como ele estão conseguindo falar com ela, mas Ichika já foi insultado muitas vezes em sua vida para se ofender com isso. Enquanto Cecília se despede, ela também se gaba de ser uma elite entre as luzes e a única que derrotou um instrutor durante o exame de entrada. Mas, para seu choque, Ichika de repente responde que ele também derrotou um instrutor, o que imediatamente reduz sua aura em mimil. Mais tarde, quando ele vai para seu dormitório, as garotas o seguem como moscas, e ele se sente muito triste por isso estar acontecendo com ele. Ele logo chega ao seu quarto designado, e ao entrar, Hokei de repente aparece do banheiro de toalha, chocando os dois. Ela imediatamente avança com sua espada de madeira, mas ele rapidamente sai correndo do quarto e evade todos os seus ataques. No entanto, enquanto ele reclama do lado de fora que poderia ter morrido, algumas gatas com serras aparecem diante dele e começam a anunciar seus melões baratos para ele. Ele imediatamente implora a Hokei para deixá-lo voltar para dentro ou seu Magnum pode quebrar de tanto uso esta noite. Ao retornar para dentro, ela pergunta se ele planejou tudo isso para que pudessem ser colegas de quarto, mas ele diz para ela parar de ser idiota, pois não havia como ele ter feito isso. Hokei então sugere que eles programem como as coisas funcionariam no quarto, já que são colegas de quarto inevitavelmente. Ele perde o juízo e começa a dar sugestões típicas de homens de cultura, fazendo com que ela deseje batê-lo novamente, mas ele rapidamente pega uma espada de madeira próxima para se salvar. No entanto, ele percebe que acabou de estragar tudo quando vê a armadura de trama dela no gramado, mas ele mantém sua aura dizendo que é fofo, envergonhando-a. Seguindo isso, enquanto eles almoçam no dia seguinte, Chika percebe que Hokei parece que franze a testa para viver, mas ela diz a ele que foi assim que ela nasceu. Poucos momentos depois, algumas baixinhas que estão mais interessadas em Ichika vêm sentar-se ao lado dele, e Hokei sai porque está secretamente com ciúmes. As garotas mencionam que eles parecem tão próximos e Ichika responde que é porque são amigos de infância que se conhecem desde a primeira série no clube de Kendo. Shifuyu logo aparece e diz a eles para voltarem para a aula, e mais tarde na aula ela anuncia que eles vão eleger um representante para um próximo torneio interclasses. Alguém imediatamente nomeia Ichika, mas quando ele está prestes a recusar, Cecília se levanta e o destrói completamente com palavras, dizendo que deixar um macho beta como ele se tornar um representante de classe é uma desgraça total para a classe. Ele fica irritado e quando ela o desafia para um duelo, ele imediatamente concorda, dizendo que vai dar uma surra nela até que ela não consiga andar sobre duas pernas. Ao ouvir isso, Shifuyu marca uma data e local para a luta deles imediatamente. Mais tarde na aula, no mesmo dia, Shifuyu diz a Ichika que não há um traje IS para ele agora e que levará um tempo para fazer um pessoal para ele, surpreendendo toda a turma que se pergunta se o governo o está patrocinando para ter o privilégio de ter um traje pessoal como estudante do primeiro ano. Enquanto isso, Cecília o confronta e começa a se gabar novamente, dizendo que, embora já seja óbvio quem seria o vencedor do concurso, não seria justo para ela ter um traje pessoal enquanto ele pilota um traje de treinamento. Ichika fica surpreso que ela também tenha um E, quando percebe que apenas 467 são produzidos no mundo, cujos núcleos foram construídos pela Dra. Tabani. Ele fica
fica mais chocado porque essa é a irmã mais velha de Hokey. Apenas Tabani pode construir os núcleos, mas ela se recusou a fazer mais do que um número definido, fornecendo ao governo apenas um número limitado de IS disponíveis. Chifuyu ainda diz que apenas o governo ou o pessoal corporativo podem receber um IS pessoal, mas Ichika está recebendo um por causa da peculiaridade de sua situação. Uma garota feia com faixas roxas, então pergunta se Hokey é parente da Dra. Tabani, e Chifuyu revela que ela é a irmã mais nova da Dra. Tabani, chocando toda a turma. Eles imediatamente começam a bombardear Hokey com perguntas bobas, já que a Dra. Tabani não é vista há um tempo, apesar da busca desesperada do governo. Mas a ave irritada fica brava e diz a eles que não é da sua conta onde diabos sua irmã está. Ao ouvir isso, Ichika se pergunta se ela estava em maus termos com a irmã ou se ela simplesmente nasceu brava, como ela afirmou. A aula logo continua com Yamada explicando o traje IS, mas o cérebro de Ichika não está funcionando. No entanto, ele está mais preocupado com Hokey, cuja professora parece estar do lado de fora da janela. Mais tarde, após a aula, ele se aproxima dela e diz que eles deveriam ir comer alguma coisa, mas ela recusa. Ele a agarra com entusiasmo, tentando animá-la, mas ela o derruba no chão. Ele diz a ela que ela melhorou muito, mas ela responde que ele é quem se tornou uma sombra de si mesmo. Ele pega a mão dela novamente e começa a ir para a cafeteria enquanto ela o segue, sentindo-se toda animada. Enquanto eles se sentam para comer na cafeteria, ele pergunta a Hokey se ela pode ensiná-lo sobre isso, porque ele pode acabar apanhando de Cecília a essa altura. No entanto, Hokey está relutante com isso, pois ela acha que ele mesmo causou isso. Mas uma garota de repente se aproxima dele e se oferece para ensiná-lo sobre isso. Ao ouvir isso, Hokey responde que ela já está fazendo isso. Elas começam o treinamento e, percebendo que Ichika agora está muito fraco em comparação com quando ele estava no ensino fundamental, ela fica com raiva e grita com ele. Ela diz a ele que IS não é problema dele, então ela o treinará por 3 horas depois da escola, todos os dias a partir de agora. Após uma semana de treinamento, o cara pergunta a Hokey o que diabos está acontecendo. Ele veio até ela para ensiná-lo sobre IS, mas sua idiota só tem lhe dado aulas de Kendo. Hokey diz a ele que não teve escolha porque o traje dele ainda não está pronto, e foi nesse momento que ele soube que havia contratado uma idiota para a professora. Poucos momentos depois, Yamada de repente chama Ichika e diz a ele que seu traje está pronto, então ele precisa se preparar para a batalha imediatamente. O cara sabe que já está frito ao ver seu traje IS, o Byakushiki, para o qual ele não tem treinamento. Ele veste seu top e ativa seu traje imediatamente, esperando descobrir como lutar durante a batalha. Ele é informado de que o traje de Cecília se chama Blue Tears, um IS tipo tiro de longo alcance. Mas ele é avisado para não se preocupar em ser atingido, já que há um recurso em cada traje IS que protegerá sua vida, no mínimo ele pode perder algumas partes. Em seguida, ele se dirige à arena, e assim que ele enfrenta Cecília, ela começa a tagarelar novamente. A batalha começa com um tiro de Cecília que desequilibra Ichika. Ela libera outra barragem de fogo de seus canhões e, embora ele evite os tiros por pouco, ele rapidamente invoca sua arma e avança. Ela responde intensificando seus ataques, mas ele habilmente desvia de cada tiro, deixando-a atordoada e a plateia maravilhada. Chifuyu, no entanto, não está impressionada. Ela observa que ele está se adiantando, já que seu hábito de abrir e fechar repetidamente a mão esquerda geralmente sinaliza que ele está prestes a fazer algo tolo. Ele continua a evadir os ataques de Cecília, aproximando-se dela até que ela lança seus 2 mísseis pontiagudos em sua direção. Os mísseis o perseguem implacavelmente até que um finalmente o atinge, chocando a multidão. Apesar do golpe, o traje de Ichika de repente se transforma e ele percebe que sua arma, Yukihira, é a mesma da arma anterior de sua irmã. Ele a ativa e, após uma breve exibição, corre para ela novamente. Cecília rapidamente dispara mais mísseis, mas ele consegue desviar e quase a atinge. No entanto, sua energia de escudo cai abruptamente para 0, encerrando a partida e concedendo a vitória a Cecília. Confuso com sua derrota, ele pede uma explicação a Chifuyu, e ela revela que seu ataque de anulação de barreira drena a energia de seu escudo em troca de danificar o oponente. Yamada entrega a ele um manual grosso para aprender a operar seu novo traje, e ao vê-lo, ele imediatamente teme que esteja prestes a falhar na escola. Mais tarde, enquanto Cecília toma banho, ela sente uma insatisfação inesperada apesar de sua vitória, deixando-a questionando por que diabos ela não está contente. Durante a sessão prática do dia seguinte na escola, Cecília e Ichika são encarregados de demonstrar suas habilidades para seus colegas de classe idiotas. No entanto, Ichika se esforça, pois ele ainda está lento em seu IS, levando Cecília a oferecer-lhe dicas para ajudá-lo a pilotar mais rápido. Após as aulas, Chifuyu os instrui a realizar um pouso em mergulho. Cecília pousa graciosamente, mas Ichika acaba caindo em vez disso. Preocupada com sua segurança, Cecília corre para verificar como ele está, mas o ciúme de Hokey a domina e ela interrompe, deixando Ichika se perguntando o que diabos está acontecendo entre as duas. Depois, Cecília renuncia à sua posição, levando Ichika a ser inesperadamente nomeado o novo representante de classe na próxima aula. Os alunos falam sobre uma nova aluna transferida da China que se juntará à turma. Eles presumem que ela não será um grande desafio, já que provavelmente não tem um traje IS pessoal. Para sua surpresa, ela chega e se revela como uma representante cadete com seu próprio traje. Ichika fica chocado ao reconhecê-la como Rin, sua amiga de infância, e os dois rapidamente se reconectam, despertando inveja entre seus colegas de classe que se perguntam quantos amigos de infância esse sujeito tem. Enquanto conversam, Rin menciona que ficou chocado
chocada ao ver nas notícias que ele ativou um IS. Curiosa, ela pergunta como isso aconteceu, e Chika explica que não foi intencional. No dia do exame de admissão, ele se perdeu enquanto procurava a sala de exames e acidentalmente entrou em uma sala onde uma unidade IS estava estacionada. Por curiosidade, ele a tocou e, para a surpresa de todos, ela ativou, o que levou à sua admissão inesperada na escola. Nesse momento, Cecília e Roque chegam, claramente irritadas, e exigem saber quem é a gata com quem Chika está conversando, mas o cara diz a elas para não se preocuparem com ela, pois ela é apenas uma amiga. Antes que a conversa possa ir mais longe, o sinal da escola toca, sinalizando o início de suas sessões de prática individuais. Roque rapidamente ativa seu traje, ansiosa para lutar com Chika em uma intensa partida de treinamento. Não querendo ficar de fora, Cecília também se equipa, juntando-se a eles para um trio. Poucos momentos depois, Chika está visivelmente exausto, lutando para recuperar o fôlego já que ele tem estado pegando as duas garotas. Cecília decide que já teve o suficiente e sai, mas Roque, ainda ansiosa por mais, sugere que eles voltem para o quarto para uma atividade mais intensa. Mais tarde, enquanto Chika conversa com Rin, ela descobre que ele está dividindo um quarto com Roque. Isso a deixa com ciúmes, mas Chika diz a ela para não se preocupar, alegando que a bagunça de Roque apenas o deixa mole. Frustrada, Rin decide confrontar Roque e pede para trocar de quarto, provocando o temperamento de Roque. Roque, furiosa, pega uma espada de madeira e tenta golpear Rin, mas Rin rapidamente ativa seu IS, bloqueando o ataque com facilidade. Rin então menciona uma promessa de infância que ela fez com Chika, mas ele não tem ideia do seu significado. Chika pede para ela esclarecer, mas ela se recusa e, em vez disso, o desafia, declarando que o perdedor da próxima competição deles deve cumprir a exigência do vencedor. Confiante, Chika promete vencer para que ela tenha que explicar sobre o que era a promessa. O dia do torneio chegou e, em sua primeira partida, os dois se chocam com tudo o que têm, avançando um contra o outro. Os ataques implacáveis de Rin empurram Chika aos seus limites, forçando-o a lutar apenas para conseguir acompanhar. Percebendo que ele estará exausto se continuar assim, Chika decide colocar alguma distância entre eles, correndo. No entanto, Rin não desiste, lançando um golpe poderoso que o joga no chão. Apesar disso, Chika rapidamente se levanta e retoma-se a esquivar-se de seu ataque implacável. Enquanto ele manobra, ele se lembra de um briefing sobre o sistema IS e considera se pode ativar a viabilidade de anulação de barreira nessa situação. Sua mudança repentina de tática deixa Yamada intrigada sobre seu próximo movimento, enquanto Chifuyu especula que ele pode estar tentando um impulso de ignição, uma técnica surpresa que permite ao usuário acelerar rapidamente para pegar um oponente desprevenido. Enquanto Chika continua a evadir os ataques de Rin, ele abruptamente avança em direção a ela em velocidade máxima, mas pouco antes de alcançá-la, um raio laser de repente perfura a arena, causando uma explosão massiva. Chifuyu rapidamente percebe que uma força desconhecida violou a barreira protetora da arena e ordena a suspensão imediata da partida, instando a Todosa a evacuar. Em meio ao caos, Rin insta Chika a recuar para a segurança enquanto ela detém o inimigo, porque ela sabe que ele é tão fraco quanto um macarrão. Mas o instinto Sigma de Chika entra em ação e ele se recusa a deixá-la para trás, declarando que não abandonará uma garota em perigo. No entanto, Rin se distrai e outro raio laser a atinge, mas Chika age rapidamente. O objeto voador não identificado se torna cada vez mais hostil, lançando uma barragem de ataques que eles evitam por pouco. No caos, Rin diz a Chika para avançar enquanto ela fornece fogo de cobertura. Chika concorda, mas erra a aula de tiro, pois erra todos os 4 alvos seguidos. Enquanto isso, Yamada os insta a evacuar imediatamente, mas a situação piora. O escudo de proteção foi hackeado pelo IS não identificado, travado na força máxima, bloqueando qualquer tentativa de evacuação ou reforços. Em meio à batalha, Chika percebe que seu escudo de energia está criticamente baixo e que ele só pode usar sua habilidade de anulação de barreira mais uma vez. Ele logo percebe que os movimentos do IS não identificados são incomumente mecânicos, reagindo apenas sob condições específicas. Isso o leva a uma conclusão surpreendente. É provável que seja não tripulado, chocando Rin, que acha inacreditável. Determinado a encerrar a luta, Chika decide liberar o Ryukakia, uma arma poderosa que ele é proibido de usar na escola devido à sua natureza destrutiva. Rin, nada impressionada, diz a ele que não há sentido em agir como herói, já que ele ainda vai errar. No entanto, ele a instrui a disparar seus canhões com força total ao seu sinal. Assim que eles traçam a estratégia, Roque aparece no campo de batalha tentando encorajar Chika. No entanto, sua presença apenas atrai a atenção do IS não identificado, levando-o a lançar um ataque em sua direção. Chika rapidamente instrui Rin a disparar seus canhões contra ele. Ele absorve a explosão para recarregar seu escudo e imediatamente retalia contra o inimigo misterioso. No entanto, ele erra de novo, pois o IS não identificado desvia habilmente e contra-ataca com um soco poderoso. O IS então se prepara para finalizá-lo, mas Cecília salva sua pele fraca bem a tempo, lançando uma barragem de laser surpresa que aparentemente oblitera o inimigo. Assim que eles pensam que acabou, o braço do IS de repente reativa e dispara diretamente em Chika, ferindo-o gravemente. Assim, eles o levam para a enfermaria. Enquanto isso, Yamada e Chifuyu investigam os destroços do IS desconhecido e descobrem que ele funciona com um núcleo não registrado, um que não está listado entre os 4 Tatsunoko-U. Cessem núcleos IS conhecidos em todo o mundo. Eles ficam intrigados, imaginando o tipo de ameaça que estão realmente enfrentando. Seguindo isso, Yamada chega ao quarto 1025 e informa Roque que seu novo quarto está pronto e é hora de ela se mudar. Roque hesita, mas quando Chika ignorantemente diz a ela que ela pode ir em frente sem se preocupar com ele, ela fica irritada e começa a arrumar suas coisas imediatamente. Não muito depois, ela retorna para lançar um desafio ousado. Se ela vencer o próximo torneio de todas as classes, Chika deve sair com ela. Um ótimo negócio. Perto dali, alguns alunos intrometidos ouvem a conversa e rapidamente espalham rumores por toda a escola.
No dia seguinte, um novo aluno transferido chamado Charles, um representante cadete da França, é apresentado à turma, chocando a todos com a chegada de outro garoto. Shifuyu então anuncia que a turma terá uma sessão de treinamento IS conjunta com a turma 2, e instrui Ichika e Charles a se trocarem primeiro, já que ambos são homens. Ichika arrasta Charles animadamente para o vestiário, onde uma multidão de garotas curiosas se reúne para dar uma olhada no novo aluno. No vestiário, Ichika casualmente troca de roupa, mas Charles se vira envergonhado, fazendo Ichika questionar se esse cara é hétero ou não. A sessão de treinamento logo começa e Shifuyu seleciona Cecília e Rin para demonstrar suas habilidades. Embora hesitantes no início, elas ficam mais ansiosas quando Shifuyu menciona que esta é uma ótima oportunidade para impressionar Ichika. Shifuyu então apresenta seu oponente e Yamada acidentalmente colide com Ichika, colocando-os em uma posição inadequada, adequada apenas para desenvolver o enredo. O duelo amigável começa e, apesar da ostentação de Cecília e Rin, Yamada, como seu hábito de abrir e fechar repetidamente a mão esquerda geralmente sinaliza que ele está prestes a fazer algo tolo, ele continua a se esquivar dos ataques de Cecília, aproximando-se dela até que ela lance seus 2 mísseis pontiagudos em sua direção. Os mísseis o perseguem implacavelmente até que um finalmente o atinge, chocando a multidão. Apesar do golpe, o traje de Ichika de repente se transforma e ele percebe que sua arma, Yukihira, é a mesma da arma anterior de sua irmã. Ele a ativa e, após uma breve ostentação, corre em direção a ela novamente. Cecília rapidamente dispara mais mísseis, mas ele consegue desviar e quase a atinge. No entanto, a energia de seu escudo cai abruptamente para zero, encerrando a partida e concedendo a vitória a Cecília. Confuso com sua derrota, ele pede uma explicação a Shifuyu, e ela revela que seu ataque de anulação de barreira drena a energia de seu escudo em troca de danificar o oponente. Yamada entrega a ele um manual grosso para aprender a operar seu novo traje, e ao vê-lo, ele imediatamente teme que esteja prestes a reprovar na escola. Mais tarde, enquanto Cecília toma banho, ela sente uma insatisfação inesperada, apesar de sua vitória, deixando-a questionando por que diabos ela não está contente. Durante a sessão prática do dia seguinte na escola, Cecília e Ichika são encarregados de demonstrar suas habilidades para seus colegas estúpidos. No entanto, Ichika se esforça, pois ainda está lento, levando Cecília a oferecer-lhe dicas para ajudá-lo a pilotar mais rápido. Após as aulas, Shifuyu os instrui a realizar um pouso de mergulho. Cecília pousa graciosamente, mas Ichika acaba caindo. Preocupada com sua segurança, Cecília corre para verificá-lo, mas o ciúme de Hulk a domina e ela interrompe, deixando Ichika se perguntando o que diabos está acontecendo entre as duas. Depois, Cecília se afasta de sua posição, levando Ichika a ser inesperadamente nomeado o novo representante de classe. Na aula seguinte, os alunos falam sobre uma nova aluna transferida da China que se juntará à turma. Eles presumem que ela não será um grande desafio, já que provavelmente não tem um traje IS pessoal. Para sua surpresa, ela chega e se revela como uma representante cadete com seu próprio traje. Ichika fica chocado ao reconhecê-la como Rin, sua amiga de infância, e os dois rapidamente se reconectam, despertando inveja entre seus colegas de classe que se perguntam quantos amigos de infância esse cara tem. Enquanto conversam, Rin menciona que ficou chocada ao ver nas notícias que ele ativou um IS. Curiosa, ela pergunta como isso aconteceu, e Ichika explica que não foi intencional. No dia do exame de admissão, ele se perdeu enquanto procurava a sala de exames e acidentalmente entrou em uma sala onde uma unidade IS estava estacionada. Por curiosidade, ele a tocou e, para a surpresa de todos, ela ativou, o que levou à sua admissão inesperada na escola. Nesse momento, Cecília e Hulk chegam claramente irritadas e exigem saber quem é a gata com quem Ichika está conversando, mas o humano diz a elas para não se preocuparem com ela, pois ela é apenas uma amiga. Antes que a conversa possa ir adiante, o sinal da escola toca, sinalizando o início de suas sessões de prática individuais. Hulk rapidamente ativa seu traje, ansiosa para lutar com Ichika em uma intensa partida de treinamento. Não querendo ficar de fora, Cecília também se equipa, juntando-se a eles para um trio. Poucos momentos depois, Ichika está visivelmente exausto, lutando para recuperar o fôlego, já que ele estava dando um show para as duas garotas. Cecília decide que já teve o suficiente e sai, mas Hulk, ainda ansiosa por mais, sugere que eles voltem para o quarto para uma atividade mais intensa. Mais tarde, enquanto Ichika conversa com Rin, ela descobre que ele está dividindo um quarto com Hulk. Isso a deixa com ciúmes, mas Ichika diz a ela para não se preocupar, alegando que a bagunça de Hulk apenas o deixa mole. Frustrada, Rin decide confrontar Hulk e pede para trocar de quarto, provocando o temperamento de Hulk. Hulk, furiosa, pega uma espada de madeira e tenta atacar Rin, mas Rin rapidamente ativa seu IS, bloqueando o ataque com facilidade. Rin então menciona uma promessa de infância que ela fez com Ichika, mas ele não tem ideia de seu significado. Ichika pede a ela para esclarecer, mas ela se recusa e, em vez disso, o desafia, declarando que o perdedor de sua próxima competição deve cumprir a exigência do vencedor. Confiante, Ichika promete vencer para que ela tenha que explicar sobre a promessa. O dia do torneio chega e em sua primeira partida, os dois se chocam com tudo o que têm, avançando um contra o outro. Os ataques implacáveis de Rin levam Ichika aos seus limites, forçando-o a lutar apenas para acompanhar. Percebendo que ficará exausto se continuar assim, Ichika decide colocar alguma distância entre eles, correndo. No entanto, Rin não desiste, lançando um ataque poderoso que o joga no chão. Apesar disso, Ichika rapidamente se levanta e continua a desviar de seu ataque implacável. Enquanto manobra, ele se lembra de um briefing sobre o sistema IS e considera se pode ativar a habilidade de anulação de barreira nessa situação. Sua súbita mudança de tática deixa Yamada intrigado sobre seu próximo movimento, enquanto Shifuyu especula que ele pode estar tentando um impulso de ignição, uma técnica surpresa que permite ao usuário acelerar rapidamente para pegar um oponente desprevenido. Enquanto Ichika continua a se esquivar dos ataques de Rin, ele de repente avança em direção a ela em velocidade máxima, mas pouco antes de alcançá-la, um raio laser de repente perfura a arena,
arena, causando uma explosão massiva. Shifuyu rapidamente percebe que uma força desconhecida violou a barreira protetora da arena e ordena uma suspensão imediata da partida, instando todos a evacuarem. Em meio ao caos, Rin pede a Ichika para recuar para a segurança enquanto ela detém o inimigo porque ela sabe que ele é tão fraco quanto um macarrão. Mas o instinto Sigma de Ichika entra em ação e ele se recusa a deixá-la para trás, declarando que não abandonará uma garota em perigo. No entanto, Rin se distrai e outro raio laser a atinge, mas Ichika age rapidamente. O objeto voador não identificado se torna cada vez mais hostil, lançando uma barragem de ataques que eles evitam por pouco. No caos, Rin diz a Ichika para avançar enquanto ela fornece fogo de cobertura. Ichika concorda, mas o humano erra a aula de tiro, pois erra todos os 4 alvos seguidos. Enquanto isso, Yamada os insta a evacuar imediatamente, mas a situação piora. O escudo de proteção foi hackeado pelo IS, não identificado, travado na força máxima, bloqueando qualquer tentativa de evacuação ou reforços. Em meio à batalha, Ichika percebe que seu escudo de energia está criticamente baixo e que ele só pode usar sua habilidade de anulação de barreira mais uma vez. Ele logo percebe que os movimentos do IS não identificados são incomumente mecânicos, reagindo apenas sob condições específicas. Isso o leva a uma conclusão surpreendente. É provável que seja não tripulado, chocando Rin, que acha inacreditável. Determinado a encerrar a luta, Ichika decide liberar o Ryukaku, uma arma poderosa que ele é proibido de usar na escola devido à sua natureza destrutiva. Rin, nada impressionada, diz a ele que não há sentido em agir como herói, já que ele ainda vai errar. No entanto, ele a instrui a disparar seus canhões com força total em seu sinal. Assim que eles traçam a estratégia, Hoki aparece no campo de batalha tentando encorajar Ichika. No entanto, sua presença apenas atrai a atenção do IS não identificado, levando-o a lançar um ataque em sua direção. Ichika rapidamente instrui Rin a disparar seus canhões contra ele. Ele absorve a explosão para recarregar seu escudo e imediatamente revida contra o inimigo misterioso. No entanto, ele erra de novo, pois o IS não identificado desvia habilmente e contra-ataca com um soco poderoso. O IS então se prepara para finalizá-lo, mas Cecília salva sua pele fraca bem a tempo, lançando uma barragem de laser surpresa que aparentemente oblitera o inimigo. Assim que eles pensam que acabou, o braço do IS de repente reativa e dispara diretamente em Ichika, ferindo-o gravemente. Assim eles o levam para sua enfermaria. Enquanto isso, Yamada e Shifuyu investigam os destroços do IS desconhecido e descobrem que ele funciona com um núcleo não registrado, um que não está listado entre os 4 núcleos IS conhecidos em todo o mundo. Eles ficam intrigados, imaginando o tipo de ameaça que estão realmente enfrentando. Depois disso, Yamada chega ao quarto 1025 e informa Hoki que seu novo quarto está pronto e é hora de ela se mudar. Hoki hesita, mas quando Ichika ignorantemente diz a ela que ela pode ir em frente sem se preocupar com ele, ela fica irritada e começa a arrumar suas coisas imediatamente. Não muito depois, ela retorna para lançar um desafio ousado. Se ela vencer o próximo torneio de todas as classes, Ichika deve sair com ela. Que baita negócio. Perto dali, alguns alunos intrometidos ouvem a conversa e rapidamente espalham rumores por toda a escola. No dia seguinte, um novo aluno transferido chamado Charles, um representante cadete da França, é apresentado à turma, chocando a todos com a chegada de outro garoto. Shifuyu então anuncia que a turma terá uma sessão conjunta de treinamento IS com a turma 2 e instrui Ichika e Charles a se trocarem primeiro, já que ambos são homens. Ichika arrasta Charles animadamente para o vestiário, onde uma multidão de garotas curiosas se reúne para dar uma olhada no novo aluno. No vestiário, Ichika casualmente troca de roupa, mas Charles se vira envergonhado, fazendo Ichika questionar se esse cara é hétero ou não. A sessão de treinamento logo começa e Shifuyu seleciona Cecília e Rin para demonstrar suas habilidades. Embora hesitantes no início, elas ficam mais ansiosas quando Shifuyu menciona que esta é uma ótima oportunidade para impressionar Ichika. Shifuyu então apresenta seu oponente e Yamada acidentalmente colide com Ichika, colocando-os em uma posição sugestiva, adequada apenas para desenvolver o enredo. O duelo amigável começa e, apesar da ostentação de Cecília e Rin, Yamada detona elas tão rapidamente quanto matar uma mosca. A turma é então dividida em grupos menores para treinamento adicional. Ichika instrui sua equipe, ajudando cada membro a se entrar no traje um por um. Hoki, no entanto, insiste em ser a próxima, mas Ichika aponta que ela não consegue alcançar o cockpit quando ele está levantado. Ichika liga seu traje para ajudá-la e ela aproveita a chance para convidá-lo para almoçar. Ele concorda, mas o idiota, sem noção, traz seus amigos, estragando o momento. No dia seguinte, uma nova aluna transferida chega, uma garota da Alemanha com um tapa-olho chamada Laura. Ela se refere a Shifuyu como mestra de treinamento, o que instantaneamente faz com que Ichika se lembre de que este era o título que sua irmã tinha durante seu tempo na Alemanha. Enquanto isso, Laura, ao caminhar para seu assento, se aproxima ousadamente de Ichika e lhe dá um tapa estalado, chocando a todos. Ela então declara que nunca o reconhecerá como irmão de Shifuyu. No dia seguinte, enquanto o resto dos alunos treina, Hoki, Rin e Cecília tentam treinar Ichika ao mesmo tempo. No entanto, Ichika se esforça para acompanhar, graças ao seu baixo armazenamento de memória. Charles chega em seu IS, Infinite Stratos, e sugere uma partida de treino com Byakushiki, que Ichika aceita ansiosamente. Assim que a batalha começa, Charles rapidamente domina Ichika, drenando a energia de seu escudo com tiros rápidos. Após a rápida partida, Charles explica algumas características do IS para Ichika e lhe entrega seu rifle para praticar. Enquanto Ichika está se acostumando com a arma, Laura de repente aparece e o desafia para um duelo. Ichika recusa, sugerindo que esperem até a próxima partida da Liga Interclasses. Sem se abalar, Laura
lança um ataque surpresa, mas Charles rapidamente intervém, bloqueando seu golpe e preparando-se para contra-atacar. Uma professora intervém bem a tempo, forçando Laura a recuar. Enquanto as outras garotas questionam Itika sobre sua conexão com Laura, Charles encontra Itika no vestiário e tenta sair rapidamente. Itika, no entanto, o repreende por sempre evitar se trocar com ele. Itika tenta impedi-lo, mas Charles fica muito envergonhado e acaba fugindo. Mais tarde, enquanto Itika se dirige ao dormitório, ele ouve Laura implorando a Chifuyu para retornar à Alemanha e retomar suas funções de ensino, em vez de desperdiçar seu tempo na academia. Chifuyu a cala e dispensa seu pedido estúpido. Chifuyu então avista Itika se esgueirando e o repreende por não se concentrar em seu treinamento. Itika a questiona sobre os comentários de Laura sobre ele não ser reconhecido como irmão dela, perguntando se é porque ele foi um fator em ela perder o torneio pela segunda vez. Chifuyu ignora suas preocupações, afirmando que tudo está no passado antes de ir embora. Durante a final do segundo torneio internacional de luta de IS, Itika foi subitamente sequestrado e aprisionado. Ao saber de seu sequestro, sua irmã imediatamente se retirou do torneio para resgatá-lo. Este incidente causou uma controvérsia significativa e, devido à assistência dos militares alemães no resgate de Itika, ela foi obrigada a permanecer na Alemanha por um ano para ajudar a treinar sua divisão de IS. Itika retorna ao seu dormitório e inesperadamente encontra Charles no chuveiro. Ele oferece um novo sabonete líquido como substituto para o vazio, mas fica surpreso ao notar seu amigo com seios. Chocado, Itika recua para seu quarto, e quando Charles mais tarde retorna do banheiro, a atmosfera entre eles é tensa. Itika pergunta por que Charles estava fingindo ser homem, e Charles explica que foi uma diretriz de seu pai. Ela revela que não é realmente filha biológica de seu pai, e foi apenas acolhida por ele há 2 anos. Seu pai começou a testá-la em sua empresa quando descobriram sua alta aptidão para o sistema IS. A empresa enfrentou um revés logo após estagnar com seus modelos IS de segunda geração, enquanto outros avançavam para a tecnologia de terceira geração. Itika questiona a conexão entre sua pretensão e sua situação atual, e Charles admite que se fez passar por homem para se aproximar dele e coletar informações sobre ele e seu IS. Ela então compartilha que sua única opção agora é retornar ao seu país de origem e enfrentar uma possível prisão. Itika, ao ouvir isso, sugere que ela fique na academia, citando um regulamento de que os alunos não são afiliados a nenhum país, organização ou grupo durante seus 3 anos na academia. Nesse momento, Cecília bate na porta. Charles rapidamente finge estar doente para evitar ser detectada, e Cecília leva Charles para jantar. Enquanto isso, Laura revela seu plano de eliminar Itika, acreditando que ele é o obstáculo para o sucesso de sua irmã. No dia seguinte, na escola, rumores se espalham como fogo de que o vencedor da próxima competição poderá namorar Itika. Hulk fica perplexa, imaginando como todos descobriram sobre a conversa que ela teve com Itika. Enquanto isso, duas rivais se cruzam novamente, cada uma se gabando de sua força, levando-as a se desafiarem para uma luta. Enquanto se preparam para o confronto, Laura de repente intervém e uma discussão acalorada se segue, escalando para uma batalha. Ao saber da altercação, Itika e Charles correm para a arena para testemunhar o caos. A luta se intensifica quando Rin dispara seus canhões de impacto em Laura, mas Laura desvia habilmente do ataque usando o limitador inercial de seu IS, deixando Itika atordoado. Rin lança mais ataques, mas Laura contra-ataca cada um sem falhas. Laura então atira suas armas de gancho em Rin, capturando-a, mas Cecília intervém antes de lançar uma barragem de mísseis. Ela acaba na zona de armadilha de Cecília. Cecília aproveita a oportunidade lançando outro míssil, mas Laura contra-ataca com seu próprio canhão. Laura balança Rin capturada em Cecília, ficando sobre elas. Laura prepara outro disparo de seu canhão, mas Cecília reflexivamente atira de volta a queima-roupa. Embora Rin e Cecília acreditem que causaram danos significativos a Laura, ela emerge completamente ilesa, deixando-as atordoadas. Ela rapidamente as prende com suas cordas e começa a destruir seus Is, sem se importar com a segurança delas. Testemunhando isso, Itika entra em fúria, rompe a barreira protetora e avança para a arena para resgatar seus amigos, mas ela o detém sem esforço, usando seu limitador inercial e se prepara para atacá-lo. Nesse momento, Charles abre fogo contra Laura, criando uma distração que permite a Itika puxar Rin e Cecília para a segurança. Laura, no entanto, captura Charles e começa a puxá-la, mirando um golpe, mas antes que ela possa, Chifuyu intervém e bloqueia o ataque. Ela dispensa severamente a todos, proibindo quaisquer batalhas não oficiais até o torneio. Rin e Cecília são então levadas para a enfermaria para tratamento, enquanto Itika e Charles ficam ao lado delas. De repente, um grupo de alunos irrompe com notícias sobre o próximo torneio interclasses. Eles anunciam que os participantes agora devem competir em duplas em vez de solo, e qualquer um que não conseguir encontrar um parceiro será atribuído aleatoriamente. Todas as garotas imediatamente pedem a Itika para ser seu parceiro, mas ele as recusa, escolhendo se juntar a Charles. Enquanto isso, Cecília e Rin expressam seu desejo de se juntar a ele. Mas Yamada as informa que estão desqualificadas da competição devido aos danos que seus IS sofreram. No dia seguinte, enquanto se preparam para o torneio, os confrontos são revelados, incluindo os pareamentos aleatórios para aqueles que não conseguiram um parceiro. Para sua surpresa, Itika e Charles descobrem que seus primeiros oponentes são ninguém menos que Laura e Houki. A partida começa com Itika avançando diretamente para Laura, mas ela o detém facilmente usando seu limitador inercial. Enquanto ela se prepara para atacá-lo, confiante de que sua abordagem direta foi uma jogada muito estúpida, Charles aparece atrás dele e abre fogo contra ela. Laura rapidamente recua, mas Houki intervém, bloqueando o ataque de Charles. Houki então avança em direção a Charles, mas Itika se move em sincronia com ela, bloqueando seu avanço enquanto Charles se prepara para disparar seus canhões em Houki. No entanto, Laura interrompe com um movimento direto de Mortal
combate, puxando Hulk para trás dela enquanto continua sua luta com Ichika. Hulk tenta reengajar, mas Charles a intercepta, atirando implacavelmente até que o IS de Hulk seja danificado e ela não consiga mais lutar. Charles então se junta a Ichika novamente, avançando contra Laura, que usa seu limitador inercial para bloquear. Enquanto Laura está distraída, Ichika de repente ataca por cima, embora Laura evite por pouco seu golpe. Ichika rapidamente fecha a lacuna, avançando mais uma vez. Ela bloqueia com seu limitador inercial novamente, mas desta vez Charles a pega desprevenida com um tiro de canhão. Conforme a batalha se intensifica, Ichika encontra uma abertura e avança para atacar, mas seu IS de repente desliga quando a energia de seu escudo se esgota. Laura rapidamente capitaliza isso, derrubando-o no chão. Charles entra em ação lançando um contra-ataque com seu impulso de ignição, pegando Laura desprevenida. Laura se prepara para retaliar, mas é interrompida quando Ichika atira em sua traseira com seu rifle. Furiosa, Laura atira sua arma de gancho nele, mas Charles aproveita o momento puxando e quebrando seu escudo com um perfurador de escudo preciso. Charles avança e desfere uma série de golpes em Laura, que começa a refletir sobre suas lutas passadas. Laura relembra o treinamento extenuante que suportou, esforçando-se para se manter no topo de suas habilidades de combate antes da chegada das unidades IS. Para aumentar sua compatibilidade, uma nanomáquina foi implantada em seu olho, mas seu corpo nunca se adaptou totalmente, rotulando-a como um fracasso. Tudo mudou quando Chifuyu se tornou sua instrutora, ajudando-a a recuperar seu status de principal candidata. Laura se lembra do dia em que perguntou a Chifuyu por que ela era tão forte, e a resposta de Chifuyu, ela tinha um irmão, deixou uma impressão duradoura. A partir desse momento, Laura ficou obcecada em derrotar a pessoa que havia tirado a atenção de sua amada mentora. De volta ao presente, ela de repente ativa a nanomáquina em seus olhos, desencadeando uma transformação misteriosa que deixa todos em choque e confusão. O nível de alerta é imediatamente levantado e o torneio é suspenso, pois o público é ordenado a evacuar a arena. Ichika reconhece que a criatura se assemelha à sua irmã e se prepara para o confronto, mas Laura rapidamente o interrompe, derrubando-o e desativando seu IS em um instante. Furioso com a imitação de Chifuyu pela criatura, Ichika tenta lutar imprudentemente em sua forma normal, mas Hulk o impede, apesar de sua insistência em lutar. Ela questiona o que ele pode fazer agora que seu IS está offline. No entanto, Charles intervém, oferecendo-se para recarregar seu IS usando o bypass de núcleo aberto de seu próprio IS. Após receber um aumento de poder, Aika reativa o Bakoshiki no modo de parte limitada, liberando Haka e desferindo um golpe devastador que derrota a criatura, libertando Laura. Ela acorda mais tarde na enfermaria, onde Chifuyu a questiona sobre o sistema Valkyria Trace, uma tecnologia proibida carregada em seu IS, que só é ativada sob certas condições. Enquanto Aika e Charles compartilham uma refeição, Aika avista Hulk e a lembra do encontro prometido, deixando-a emocionada. Yamada então se aproxima para informá-los que, como recompensa por seus esforços na arena, eles receberam acesso ao banho público masculino. No banho, Aika está desfrutando do relaxamento quando Charles inesperadamente se junta a ele. Durante o tempo juntos, Charles diz a Ichika que ela finalmente decidiu parar de se identificar como um homem e revelar sua verdadeira identidade como garota. Na manhã seguinte, Yamada reintroduz Charles à turma, desta vez como Charlotte, e a turma imediatamente começa a fofocar sobre o que aconteceu entre ela e Ichika no banho. Os rumores irritam Ren, que invade a sala de aula pronta para desmascarar o idiota culto. No entanto, Laura intervém bem a tempo e para o choque de todos, ela beija Ichika bem na frente de toda a turma. Algumas noites depois, Hulk recebe uma ligação inesperada de sua irmã, a Doutora Tabani. Apesar das tentativas de Hulk de encerrar a conversa, Tabani revela animadamente que criou um traje especial só para ela, um modelo especial de alto desempenho chamado Byakushiki. Ao ouvir isso, Hulk fica atordoada. Na manhã seguinte, Ichika acorda e encontra Laura completamente despida ao lado dele, e quando ele se pergunta o que diabos está acontecendo, ela diz que quer fazer coisas que só se fazem em Ohio com ele, já que agora são um casal. Ichika fica perplexo e exige saber quem encheu a cabeça dela com tanta bobagem, mas antes que ele possa reagir, Laura o imobiliza para uma rápida sessão de malhação. Justo então, Hulk entra para lembrar Ichika sobre a sessão de treinamento deles, apenas para descobrir que o cara já está malhando de uma forma mais prazerosa. Alguns dias depois, a turma faz uma pausa em sua rotina e vai para a praia para um merecido relaxamento. Enquanto os outros aproveitam o sol e as ondas, Hulk fica sozinha, pensativa. Chifuyu se aproxima e pergunta se algo a está incomodando. Hulk admite que tem pensado em sua irmã, ao que Chifuyu responde que recentemente falou com Tabani e descobriu que ela não estava envolvida no incidente do sistema VT de Laura. Chifuyu então insinua que Tabani pode aparecer em breve. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Cecília luta para se sentar confortavelmente por causa de sua falta de familiaridade com os costumes locais. Ichika, percebendo seu desconforto, gentilmente se oferece para alimentá-la, o que ela aceita ansiosamente. Ele cuidadosamente coloca sua carne na boca dela, e a cena causa caos entre o grupo. Chifuyu intervém, repreendendo Ichika pela comoção e dizendo para ele manter as coisas sob controle. Depois que ela sai, Ichika diz a Cecília que eles deveriam parar por enquanto, mas discretamente acrescenta que ela pode visitar o quarto dele mais tarde para uma pequena recompensa. Esperando algo íntimo, Cecília se veste com sua melhor lingerie por baixo de seu uniforme de SA e segue para o quarto de Ichika, apenas para encontrar suas rivais à espreita na porta, tentando ouvir o que está acontecendo lá dentro. De repente, a porta se abre, expondo todas elas. Pegas de surpresa, Chifuyu questiona o comportamento delas e elas se atrapalham, incapazes de explicar suas intenções sujas. Chifuyu então revela que Ichika está simplesmente fazendo uma massagem nela.
e Shifuyu sugere que elas se juntem e vejam o quão bom ele é. Para demonstrar suas habilidades, Ichika convida Cecília para ir primeiro, revelando que essa é a razão pela qual ele a chamou. Ele começa a massageá-la e Cecília quase solta alguns sons melodiosos, mas Shifuyu percebe sua roupa e percebe que ela veio vestida para algo muito mais do que uma massagem, deixando Cecília com o rosto vermelho de vergonha. Na manhã seguinte, Ichika percebe Houki olhando para um pôster. Curioso, ele a questiona sobre isso, mas ela o ignora. Determinado a descobrir, ele pega o pôster e, de repente, uma nave enorme desce do céu e então a Doutora Tabani sai em uma entrada dramática. Mais tarde, quando Ichika e as garotas se reúnem com Shifuyu, Tabani chega com uma exibição excêntrica e exagerada, agindo de forma completamente ridícula. As garotas ficam atordoadas e desapontadas, imaginando se essa é a genial Doutora Tabani que elas sempre admiraram. Momentos depois, outra nave pousa, revelando o novo traje IS de Houki, o Byakushiki, um modelo de quarta geração de ponta. Ansiosa para experimentá-lo, Houki sobe a bordo e começa a testar suas capacidades. Enquanto ela demonstra os poderes do traje, Yamada aparece com um relatório urgente de uma missão especial. Ela informa ao grupo que contramedidas imediatas são necessárias, 2 horas antes. Um IS, não tripulado americano-israelense desenvolvido em conjunto, o Silvério Gospel, havia enlouquecido e escapado de seu espaço aéreo durante a vigilância. A equipe traça estratégias sobre como derrubar o IS desonesto, mas com ele viajando em velocidades supersônicas, eles têm apenas uma chance de atacar. Para ter sucesso, eles precisam de um IS que possa desferir um único golpe decisivo e Ichika é o único capaz disso. No entanto, o desafio é descobrir como aproximá-lo o suficiente para lançar o ataque. Laura sugere usar um IS capaz de igualar a velocidade do desonesto, mas Tabani intervém com um plano melhor. Ela propõe usar o novo traje de Houki como a chave para o sucesso deles. Tabani então relembra o incidente do Cavaleiro Branco que ocorreu uma década atrás. Um mês depois que Tabani revelou pela primeira vez a existência do IS, hackers assumiram o controle de sistemas de mísseis em todo o mundo, lançando 2.341 mísseis em direção ao Japão. Em meio ao caos global, uma mulher misteriosa pilotando um IS branco apareceu, neutralizou cada míssil e desapareceu sem deixar vestígios, como se nada tivesse acontecido. De volta ao presente, Houki e Ichika são designados para a missão, que está programada para começar em 30 minutos. Enquanto ativam seus trajes e se preparam para a missão, Ichika percebe a empolgação de Houki e pergunta se é porque ela finalmente tem seu próprio IS pessoal. Houki descarta a pergunta, insistindo que ela está apenas sendo ela mesma. Shifuyu então os contata para revisar os detalhes da missão mais uma vez. As respostas energéticas de Houki não passam despercebidas, levando Shifuyu a lembrar Ichika em particular para ficar de olho nela e fornecer apoio se necessário, pois sua empolgação pode levar a erros. A missão começa com Ichika montando o traje de Houki, aproveitando sua velocidade incrível para se aproximar do Silvério Gospel. Conforme se aproximam, Houki acelera e Ichika se prepara para atacar, mas o IS desonesto de repente desvia, evitando por pouco o ataque. Ele rapidamente revida, disparando seus canhões contra eles. Forçados a se adaptar, Ichika e Houki decidem se separar e atacar de lados opostos, mas o IS desonesto se mostra difícil de pegar, movendo-se em velocidade relâmpago. Houki lança suas armas metálicas no IS desonesto e se prende a ele, criando uma chance perfeita para Ichika atacar. No entanto, assim que ele está prestes a desferir o golpe, Ichika percebe uma nave próxima e hesita, preocupado com os civis a bordo. Houki os descarta como criminosos, instando Ichika a permanecer focado em sua missão, mas Ichika se recusa, dizendo que não pode simplesmente abandoná-los. Frustrada, Houki insiste que eles ignorem a nave, mas Ichika de repente a puxa para uma dimensão diferente, lembrando-a de que ela não deveria desprezar os outros agora que tem um novo poder. Suas palavras atingem Houki, deixando-a distraída e vulnerável. Nesse momento de fraqueza, o inimigo aproveita a oportunidade e ataca. Ichika intervém protegendo Houki da explosão e recebendo o golpe, caindo no mar. Ichika desmaia e é levado às pressas para a enfermaria para tratamento de emergência. Oprimida pela culpa, Shifuyu não consegue visitá-lo, enquanto Houki permanece ao lado dele, angustiada com suas ações durante a batalha. Yamada mais tarde chega, instando Houki a fazer uma pausa e descansar depois de tudo o que aconteceu. Depois de deixar a enfermaria, Houki corre pela praia até desmaiar de exaustão, perdida em memórias de seu passado com Ichika. Enquanto ela reflete, Ren se aproxima, culpando-a pela condição de Ichika, esperando provocá-la de ir. Ren diz a ela para sair de seu desespero e recuperar sua determinação, mas Houki, sentindo-se derrotada, declara que não pilotará mais seu IS. Frustrada, Ren dá um tapa em Houki, tirando-a de sua resignação e reacendendo sua determinação de lutar. Houki então percebe seus amigos reunidos por perto, prontos para enfrentar o Silvério Gospel. Laura compartilha a localização atual do inimigo e o grupo se prepara para partir imediatamente. Houki os avisa que isso vai contra as ordens diretas, mas Ren responde ousadamente que eles não se importam mais com as regras. Eles logo chegam à localização do Silvério Gospel e Laura imediatamente dispara um tiro de seu poderoso canhão, acionando alarmes de volta ao centro de comando. Yamada e Shifuyu, monitorando a situação, rapidamente percebem que as garotas desobedeceram suas ordens e engajaram o IS desonesto. Ao mesmo tempo, o Silvério Gospel resiste ao ataque inicial e evade sem esforço o fogo de artilharia contínuo, esquivando-se de cada tiro com velocidade incrível. Enquanto isso, Ichika se encontra em um lugar sereno e isolado, onde ele encontra uma mulher misteriosa vestida de branco. Conforme ele se aproxima dela, o cenário muda e um IS se materializa, perguntando se ele busca poder. Mas Ichika permanece em silêncio, observando a cena se desenrolar. De volta ao campo de batalha, Houki colide com o Silvério Gospel e consegue arrancar um de seus braços, fazendo o IS desonesto cair no mar. No entanto, assim que a
a adolescente pensa que tem a vantagem, Silvério reaparece da água transformado e ainda mais poderoso, criando um clap massivo que atordoa a todos em sua visão. Itika finalmente responde afirmativamente à pergunta do IS sobre o poder. Quando perguntado por que ele deseja isso, Itika declara que seu propósito é proteger seus amigos que lutam ao seu lado dos males que ameaçam o mundo. De volta à batalha, o Silvério Gospel começa a dominar cada um deles, causando danos pesados. Enquanto Hulk jaz no campo de batalha, cheia de desespero e desejando ver Itika novamente, ele, de repente, aparece diante dela chamando seu nome. Ela fica inicialmente atordoada e começa a chorar, mas Itika rapidamente a anima com uma saudação de aniversário, presenteando-a com uma nova fita antes de partir para confrontar Silvio. Enquanto isso, Shifu recebe um relatório indicando que Itika não está mais na enfermaria. Yamada, observando em seu monitor, percebe que Byakushiki evoluiu para sua segunda forma mais formidável, Setsuna. Durante a batalha, Hulk fica emocionada ao lutar ao lado de Itika, enquanto ela se deleita com isso. Seu traje ativa Ken Rambu, recarregando-o automaticamente e restaurando totalmente sua energia de escudo. Itika continua sua luta com Silvio, seu escudo de energia quase esgotado por levar múltiplos golpes. Hulk chega e agarra sua mão, reabastecendo instantaneamente sua energia de escudo. Eles então lançam um ataque coordenado contra Silvário, que habilmente evade enquanto contra-ataca. Silvio mira em Ren com uma barragem de golpes, mas Charlotte intervém para protegê-la. Aproveitando a oportunidade, Itika ataca do ponto cego de Silvio, arrastando-o para a beira-mar e aplicando pressão suficiente para esgotar a energia de seu escudo, finalmente derrotando-o. Ao retornarem, Shifu repreende o grupo por desconsiderar as ordens, mas também os elogia por seu desempenho. Mais tarde naquela noite, Shifu confronta Tsubani, revelando que sabe que Tsubani tem orquestrado eventos nos bastidores, desde guiar Itika para uma sala com um IS e manipular o tempo para fazer parecer que ele poderia operá-lo, até fazer com que um IS desconhecido entrasse em colapso, justamente quando Hulk estava prestes a estrear em seu novo traje. Shifu expõe os esquemas de Tsubani. Percebendo que sua cobertura foi descoberta, Tsubani desaparece abruptamente. Enquanto isso, Itika e Hulk se encontram em uma área segura, tentando desenvolver o enredo rapidamente, mas são logo interrompidos pelas outras garotas que, movidas pela inveja, começam a atirar nelas. Se você chegou até aqui, vamos confundir os fãs falsos comentando "Descanse em paz, Itika". E também dê um like se você amou este resumo e se inscreva neste canal para mais recaps insanos.